Olá, vamos ver nessa aula modelos geocêntrico e heliocêntrico. Antes de darmos início na explicação dos modelos geocêntrico e heliocêntrico, vamos começando falando sobre conjuntos, tá? De regras e leis que estão relacionados a modelos. Desde que começaram as observações, diversos estudiosos contribuíram, para aumentar o conhecimento sobre o céu. Alguns deles construíram modelos para explicar o porquê ocorriam as mudanças. Um modelo, como eu falei anteriormente, é um conjunto de leis ou regras e ele vai explicar alguma coisa que está acontecendo. E ainda consegue, a partir daí, estabelecer algumas previsões, tá? Ou seja, vai saber antecipadamente o que irá acontecer em determinada situação. O modelo mais completo, elaborado para estudar fenômenos, foi criado por Galileu Galilei, tá? E ele ficou conhecido como método científico. Galileu Galilei, por volta do ano de 1600, trouxe à luz, o que nós chamamos de método científico. Foi um marco muito importante para a ciência moderna. Como é que é composto, um modelo ou método científico? O método científico, ele segue aí algumas etapas. A primeira delas é a verificação de a ocorrência de um fenômeno. Está ocorrendo alguma coisa, alguém observou, verificou aquilo, essa pessoa começa o quê? A questionar o porquê isso acontece? Será que acontece sempre? Quais fatores levam à ocorrência disso? O que está envolvido? É sempre da mesma maneira? Então, assim, são vários questionamentos. Essa pessoa, ela acaba levantando hipóteses. Ou seja, ela começa, bom, de repente pode ser por esse motivo, ou por outro motivo, ou por aquele, né? E ela começa o quê? A anotar tudo isso e ela vai transformar essas hipóteses em experimentos. Esses experimentos realizados, eles vão confirmar ou não, tá? Aquilo que ela estava acreditando que poderia, ser a resposta para suas perguntas. Se ela realizar os experimentos, todos os experimentos derem o mesmo resultado positivo e assim eles chegam e trazem para ela a confirmação, ela a partir dali vai fazer o que? Repetir os experimentos, vai colocar novos e vai concluir que aquilo acontece por determinado fator e aquilo se torna uma lei, tá? Ou uma teoria científica ou ainda uma regra. Só que quando ela faz o experimento e o experimento não dá o resultado que ela esperava, ela vai repetir esse experimento, não dando ainda, ela vai fazer o quê? Ela vai mudar a maneira como ela vai olhar aquilo. Então ela vai fazer o quê? Ela vai observar bem, ela vai verificar bem e, na sequência, ela vai estabelecer novos experimentos para que eles possam vir a comprovar o que ela está pensando. Comprovado, ela vai dar continuidade aos estudos, tá certo? Então vamos lá. Aqui, ó, nesta tela nós temos os passos para um método científico. Como eu havia dito antes, observou o ambiente, viu alguma coisa, faz o questionamento, formula hipóteses, testa essas hipóteses através de experimentos, obtém os resultados, chega a concluir e pode publicar aí, os seus estudos. Tem esse outro também, Tem 3, mas esses daí eu acredito que sejam os mais interessantes, tá certo? Dando continuidade, agora a gente vai fazer o quê? Agora a gente vai sim, voltar e vai fazer
né, o estudo do modelo geocêntrico. A teoria geocêntrica, também chamada de sistema ptolomaico, foi elaborada pelo astrônomo grego Cláudio Ptolomeu no início da era cristã. Ele defendia isso em seu livro, tá? E o que aconteceu? Não foi ele o primeiro a colocar que os corpos celestes giravam em torno do nosso planeta, ou seja, do planeta Terra. Por isso é chamado de geocentrismo. Geo quer dizer terra. Cêntrico seria o centro, então seria a Terra o centro do nosso sistema. Tudo bem? Ele não foi o primeiro, tá? A ideia de que a Terra ocupava o centro do universo, ela foi muito defendida por Aristóteles e seus seguidores. Só que ocorria um pequeno problema, tá? Eles, na realidade, percebiam que alguns dos planetas, né, eles apresentavam uma trajetória bem estranha ao longo do ano. Marte, por exemplo, tinha uma trajetória que parecia um laço no céu e o chamado movimento retrógrado, tá? Ou seja, era como se ele voltasse, né? Como se ele desse realmente um laço no céu. E eles começaram, né, a tentar explicar esse movimento pelo modelo, pelo sistema geocêntrico. Era meio complicado de estar lidando com essa informação, mas eles aceitavam porque todo mundo aceitava, a igreja aceitava, tá? E era muito comum das pessoas não mudarem muito de opinião, porque se era estabelecido pela igreja, era seguido, tá certo? Gente, ó, só retomando, não estou aqui criticando nenhuma religião, ok? Tá. Então vamos lá. Os astrônomos há muitos séculos descobriram que todos os planetas que possuem órbitas externas à órbita da Terra, em certa época do ano, recuam em sua trajetória, formando, né, aí um laço no céu. O que a gente não pode esquecer é que esse movimento ele era, né, meio difícil de ser explicado mesmo, gente, nesse sistema geocêntrico, tá? Ele dizia, Ptolomeu, que foi colocado, né, anteriormente aqui nos slides para vocês, como sendo aí, né, o responsável pela teoria geocêntrica e tudo mais. E a gente já viu que não é bem assim, que os antigos já pensavam desta forma. Para ele conseguir descrever, né, esse movimento, né, ele começou a fazer o quê? Para ele tentar justificar esse movimento, ele resolveu, né, fazer alguns estudos e estabeleceu como eu vou falar a seguir. Eu quero apenas que vocês observem essa imagem mostrando o movimento que eles falam que forma como se fosse um laço, que é um movimento retrógrado, tá? Aqui a gente vai observar o seguinte. Na realidade, ó, eu ampliei para ficar mais fácil. É o sistema simplificado aí de Ptolomeu. Ele falava que os planetas, né, a Lua estava aqui em torno da Terra, dá para perceber que ela é o centro. Vocês vão ter Mercúrio, Vênus, vão ter o Sol, Marte, né? Aí distribuído da forma como ele acreditava que era, tá? Ele, né, tentou justificar esses movimentos retrógrados, esses movimentos que formavam como um laço, né, no céu, para quem estava observando, ele dizia que existiam pontos fixos próximos desses planetas ou do próprio Sol. E aí o que acontece? Os planetas especificamente, tá? O Sol girava bonitinho, né, em torno da Terra. Agora, os planetas, para justificar o movimento retrógrado, ele dizia que existia um ponto fixo e que o planeta, tá? Ele girava formando uma circunferência no entorno desse ponto fixo. E aí você consegue observar aí os círculos, né? Representando aí a trajetória que os planetas faziam em torno desse ponto fixo.
A esse movimento, ele deu o nome de epiciclos, tá? Cada um deles, cada ponto representava um epiciclo. E todos esses pontos representavam epiciclos. Epiciclos porque eles faziam ciclos em torno desse ponto imaginário. Só que todos eles davam volta ou giravam em torno do planeta Terra. Então, ao desenho que eles faziam, a órbita que eles traçavam em torno do nosso planeta, ele dava o nome de deferente, ok? Bem, seguindo, nós vamos agora entrar, né, no modelo heliocêntrico. O heliocentrismo, ele consiste, tá, num modelo teórico, onde o sistema solar, dentro do sistema solar, o Sol era o quê? O centro do nosso sistema, tá? Esse, no caso, né, esse modelo teórico é desenvolvido pelo matemático, tá, e astrônomo polonês Nicolau Copérnico. Ele vinha contra tudo aquilo que era acreditado até então. E ele sofreu muito porque a igreja não aceitando esse tipo de modelo ou sistema, muita gente seguia o que a igreja falava e não acreditava naquilo que ele estava tentando mostrar. Ele, tá? Copérnico, ele fez inúmeros estudos, tá? Ele dizia que a Terra não era o centro do universo e que este deveria ser próximo ao Sol, ou seja, o universo deveria ser próximo, né, do Sol. Ainda que a Terra também se movimentava pelo céu, o que se explicava os estranhos movimentos dos planetas, que até então era tido como com movimentos retrógrados ou no formato de laços, tá certo? Ele fez inúmeros estudos, ele fez inúmeras observações, porém, ele na realidade não foi acreditado por muitos, né? Muitos não aceitaram esse sistema, tá? E continuou ainda aceitando o geocentrismo. Mais para frente, a teoria heliocêntrica ela vai ser aperfeiçoada por ela, além de ser aperfeiçoada, ela foi comprovada por Galileu Galilei, por Kepler e por Isaac Newton, tá? E hoje, né, é a mais aceita entre as comunidades científicas. Porém, nós vamos ter uma surpresinha aqui, gente. Aristarco de Samos, que era o Copérnico, né, da antiguidade, por assim dizer, ou seja, ele viveu bem antes, muito antes, tá? Que Copérnico, ele viveu por volta de 310 a.C. até 230 a.C. e ele foi o primeiro a propor a teoria heliocêntrica. Ele publicou, né, apenas a obra sobre o tamanho e a distância entre o Sol e a Lua, mas a teoria só vai ganhar na realidade reconhecimento 2000 anos depois com Copérnico e depois ainda Copérnico nem teve a felicidade de ter em vida assim visto todos acreditarem naquilo que ele falou, tá? Só depois de sua morte é que realmente a coisa acabou vindo, né, a ser aceito e tudo mais. Nicolau Copérnico, ele acabou, né, fazendo inúmeros estudos e ele acabou fazendo inúmeros manuscritos. Dentre os manuscritos, ele apresentava 7 informações importantes, né? A primeira é que não existia um centro único de todos os corpos celestes. O segundo ponto, o centro da Terra não era o centro do mundo. O terceiro, todos os corpos giram em torno do Sol. O quarto ponto, a Terra está muito mais próxima do Sol do que do firmamento, né? Que eram as estrelas fixas que a gente já viu em outro conteúdo.
O outro ponto era que o movimento aparente do firmamento não pertencia ao firmamento, mas pertence à Terra, tá? Outro ponto, que é o sexto ponto, qualquer movimento aparente do Sol não é causado por ele, mas pela Terra. E o sétimo ponto, que seria o movimento aparente retrógrado dos planetas, não pertence a eles, mas pertence à Terra pelo próprio traçado de órbita que ela faz, tá? Então foi complicado para que as pessoas aceitassem, né, logo de início, isso tudo, né? Ele, na realidade, teve alguns outros problemas, como a não observação de fases, como os que ocorriam com a Lua, do planeta Vênus e tudo mais. Ele acabou sendo desacreditado. Mais para frente é que Galilei acabou mostrando, né, comprovando que essa teoria ela realmente deveria ser aceita, tá? Aí tem uma imagem de Nicolau Copérnico e aqui ao lado tem o que ele estabeleceu como um sistema, tá? Como seria o sistema, onde você tem o Sol e os planetas, né, orbitando aí. Só que vocês vão observar que ele diz que as órbitas são bem, né, bem redondinhas, formando aí circunferências. E nós vamos ver mais para frente que não é bem assim, ok? Aqui tem um vídeo meu, tem dois outros que eu selecionei, tá certo? Agora eu vou pedir para que vocês façam a leitura dos textos, resolvam, tá? E na sequência nós vamos fazer a correção de todos eles. Qualquer dúvida, mande um e-mail ou acesse, tá? O contato disponibilizado pela escola para que a gente possa esclarecer essas dúvidas, tudo bem? Bom estudo para vocês e até o nosso próximo encontro.